Quem compra terra não erra. Quem casa, quer casa. Eu vou financiar, pelo menos eu estou pagando uma coisa que é minha. Imóvel sempre valoriza. Quem nunca ouviu esse tipo de frase? Oi pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo mostrando talvez o que seja a pergunta que eu mais recebo e é um dos assuntos mais comentados quando vai se falar de investimentos, que é imóvel. Eu compro ou eu alugo? O que faz mais sentido financeiramente? Eu já vou adiantar para vocês que esse é um vídeo puramente racional. Eu não tenho como quantificar a sua vontade de ter um imóvel, a sua segurança em ter um imóvel. Você quer ter um imóvel para reformar, para decorar do jeito que você quiser, para trocar piso, trocar banheiro, cozinha. A gente sabe que no imóvel alugado é muito difícil a gente fazer isso, provavelmente nunca vai fazer. Então esse vídeo é mais voltado para quem está na dúvida se quer comprar ou alugar sobre o aspecto puramente financeiro, sem levar em consideração nenhum tipo de sentimento com o imóvel. Se você é uma pessoa que é recém-formada ou recém-casada e está sob uma certa pressão para comprar seu próprio imóvel, eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar vários cálculos passo a passo e você pode mudar um pouco a sua conclusão ou pelo menos esperar um pouco mais de tempo até você comprar o seu imóvel numa condição um pouco melhor. Uma outra coisa que eu não tenho como falar aqui é com relação a comprar terreno e fazer uma construção. Isso é uma coisa que é um pouco mais limitada às cidades do interior. Em capitais ou regiões metropolitanas, essa é uma condição que praticamente não existe mais. Você não consegue comprar um terreno numa região central. Normalmente os terrenos que estão disponíveis hoje são bem afastados. Então eu vou fazer uma comparação entre imóveis já prontos. Você comprar um imóvel pronto ou alugar aquele mesmo imóvel ou de um valor semelhante. Qual que é a maior dúvida que eu vejo das pessoas? Existem alguns sites que você entra que tem umas calculadoras, você entra com algumas informações básicas e ela fala para você, compensa você alugar ou compensa você comprar. O problema é que funciona isso meio como uma caixa preta, você não tem muita certeza do que aquele site está fazendo, o que ele está levando em consideração atrás. E eu vi que as maiores dúvidas que as pessoas têm lendo os comentários dos vídeos, lendo os sites, são com relação ao que considera. As pessoas falam, mas o imóvel valoriza com o tempo, isso está sendo levado em consideração, o aluguel aumenta com o tempo, isso está sendo levado em consideração, a parcela do financiamento da Caixa vai diminuindo com o tempo. Qual que é a diferença que isso faz? Então, eu preferi vou fazer uma planilha, eu vou abrir uma planilha aqui em branco, basicamente eu deixei só um esqueleto dela pronto para a gente não perder muito tempo digitando nomes, essas coisas, mas eu vou preencher ela passo a passo junto com vocês para mostrar tudo que deve ser considerado quando vai fazer esse tipo de comparação. Primeiro, eu queria mostrar para vocês com relação à valorização do imóvel. Eu consegui um dado aqui em Belo Horizonte de um apartamento. A pessoa me forneceu o preço do apartamento em 1998 e o preço dele que está sendo anunciado agora. O imóvel, em julho de 1998, ele foi comprado a R$210 mil e agora está sendo anunciado a R$750 mil. Então isso já pode trazer uma ideia que é o que mais comum de acontecer, que as pessoas falam para você que imóvel sempre valoriza. O imóvel que valia R$210 mil lá em 1998, agora está valendo R$750 mil. Então vamos na tela aqui para mostrar para vocês. Esse site aqui é o site do Banco Central. Ele tem uma função que chama Calculadora do Cidadão. Então todos os dados que a gente tem aqui são dados oficiais. Dentro da Calculadora do Cidadão existe essa opção de correção de valores, que você consegue entrar com um valor em uma data inicial e ele traz esse valor para hoje para você ou para uma outra data que você queira. Eu vou pegar esse apartamento julho de 1998 até agora, março, que é o último mês que a gente tem fechado, de 2020. O valor corrigido, o apartamento custava R$210 mil, ok? Então eu pedi para ele corrigir aqui. Vocês veem que o cálculo que ele faz, se o imóvel tivesse valorizado só a inflação, ele estaria valendo R$765 mil agora. E ele está sendo anunciado por R$750 mil, então é um valor mais ou menos equivalente. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui? O imóvel valorizou? Sim, mas ele não valorizou acima da inflação, ele valorizou muito próximo à inflação. Então, só que como esse dado é de apenas um imóvel, eu resolvi buscar dados de referência para fazer comparações para vocês. O maior histórico que se tem de dados é do FIPZAP. Eles publicam dados até a data mais recente e possuem um histórico, eles fizeram um levantamento procurando anúncios de jornais até 1975. Então eles criaram um índice desde 1975 até agora para mostrar como é que foi a valorização dos imóveis, a variação do preço dos imóveis.
Então vamos voltar na tela aqui, eu vou abrir o histórico para vocês. Esse aqui é o gráfico de valorização, que é o índice de imóveis do FIPZAP. Ele começa aqui, eu coloquei uma database de 100 em dezembro de 1979, daqui a pouco eu vou mostrar por quê. Então você vê que desde 1975, que é quando eles começaram a publicar esse dado, o imóvel basicamente só valoriza. Esses dados aqui são só para mostrar uma proporção, quer dizer que um imóvel que valia 10 aqui unidades, quando ele chega a 100, quer dizer que o preço dele multiplicou por 10. Se ele chega a 1000, quer dizer que o preço multiplicou por 100. E assim sucessivamente, cada subida dessa é uma multiplicação de 10 vezes no valor do imóvel. Então qual que é a impressão que dá pra gente? Teve uma valorização muito forte, desde 1975, foi subindo até quando foi lançado o Plano Real, aqui em 94. Quando começou o Plano Real, você vê que a curva passa a ser uma coisa bem mais estável. E qual que é o problema nisso aqui tudo? O Brasil sofreu um processo de hiperinflação, que só acabou com o Plano Real em 94. Então, essa subida de preço que a gente está vendo aqui pode não ser real. Como é que a gente tem que avaliar isso? Avaliar isso aqui comparado com a inflação. Então, eu peguei nesse mesmo gráfico aqui e joguei a inflação junto. Eu coloquei aqui, igual eu falei antes, em 1979, porque o IPCA, que é o índice que eu usei para fazer o acompanhamento da inflação, foi criado em janeiro de 1980. Então, quando eu pego esse gráfico em azul, que é a valorização dos imóveis, e jogo a inflação por cima, você pode reparar que no começo aqui eles estavam mais ou menos juntos. Depois o imóvel descolou até negativamente, ele passou a ter um valor um pouco menor do que a inflação. Aqui ele deu uma valorizada mais forte, depois ele desvalorizou um pouco e eles começaram a andar juntos de novo. Aqui a inflação ficou mais alta que a valorização do imóvel e foi indo assim até quando criou o Plano Real. E aqui a inflação estava valorizando mais que o imóvel e foi nessa taxa, foi crescendo assim até mais ou menos abril de 2010, que foi quando o imóvel conseguiu passar a inflação de novo, ficou positivo nesse trecho, mas vocês podem reparar que no final aqui ele está horizontal. Quer dizer que mais ou menos desde 2014 os imóveis não estão mostrando mais valorização. Se vocês já viram os outros vídeos que eu fiz, o que a gente tem que se importar quando a gente fala de investimento, é quanto que ele rendeu acima da inflação. Então, tudo quanto é comparação de investimento que eu tenho que fazer, tem que ser acima da inflação para eu ver meu ganho de poder de compra. Porque se eu faço um investimento que só me dá inflação, eu não estou tendo ganho nenhum, na verdade, eu só estou mantendo o meu poder de compra. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse gráfico em azul e descontei o gráfico em vermelho. Esse é o resultado que a gente chega, valorização ou desvalorização de imóvel descontado da inflação. Também ele começa com 100 aqui em 1979, que é a data base nossa, e você vai vendo que ele tem oscilações, ele cai, sobe, caiu, subiu, aqui teve uma estabilização, vários anos estáveis, depois ele subiu e teve mais uma queda recente agora. Eu coloquei os valores principais desse gráfico aqui para a gente discutir sobre eles. Então, em dezembro de 1979, o índice estava em 100. Até dezembro de 1984, você repara que o imóvel desvalorizou, se a gente levar em consideração a inflação. Ele chegou ao índice 61,9, então mais ou menos uma desvalorização aqui de 38%. Só que de dezembro de 84 a novembro de 86, ele valorizou muito forte, basicamente triplicando o valor. Eu vi algumas pessoas que questionam um pouco essa subida aqui, eu vi alguns estudos com esse mesmo dado em que desconsideraram essa subida, consideraram a subida de 84 até esse ponto aqui, até 89. Mas eu vou considerar que como é um dado que está oficial publicado, eu vou considerar esse dado aqui. Então de dezembro de 1984 até novembro de 86, basicamente o imóvel triplicou de valor. Só que se a gente pegar de 86 a 90, vocês vão ver que o imóvel caiu, o índice caiu de 200 para 38. Então teve uma desvalorização muito forte aqui. Inclusive esse foi o menor valor da série. Vocês vão ver que é esse aqui, que foi quando o imóvel estava mais barato. Depois ele voltou a ter uma valorização de 1990 a 94, praticamente triplicando o valor. Na época do lançamento do Plano Real, no começo de 94 até o Plano Real, o imóvel caiu mais ou menos para metade do preço e depois ele se manteve estável. Vocês vão ver aqui que teve subidas, quedas, mas mais ou menos dentro de uma faixa, não teve essa oscilação tão grande igual estava tendo aqui.
Só a partir de dezembro de 2004, vocês podem reparar que teve uma subida praticamente constante do valor do imóvel, até o pico que foi atingido em agosto de 2014. De agosto de 2014 para cá, para quem acompanha o mercado imobiliário, para quem fica um pouco mais ligado nisso, deve ter reparado que não está tendo subida do preço dos imóveis. O valor que eles estavam lá atrás é mais ou menos o valor que eles estão agora. Só que a inflação está aí. A inflação continua corroendo o nosso poder de compra. Então quem está com o imóvel parado, anunciado pelo mesmo valor, ou é dono dele, está pelo mesmo valor desde agosto de 2014 até agora, na verdade você está perdendo valor para a inflação. Hoje, se você pegar o índice, o último dado que a gente tem publicado, o valor é de R$ 123,90. Então, o que eu quero dizer com esse gráfico todo aqui? Um imóvel, se a gente pegar toda essa série histórica, um imóvel que foi comprado em 1979 a um índice 100, hoje ele está valendo R$ 123,90. O que isso quer dizer? De 1979 a março de 2020, o imóvel valorizou ao ano IPCA mais 0,53. Então esse aqui é um dado muito importante para a nossa planilha. Eu vou inserir ele lá daqui a pouco. Vamos passar para o próximo índice que a gente precisa. A gente vai precisar colocar na nossa planilha também o IPCA. Eu abri a publicação oficial do Banco Central aqui. Eles publicam a meta de inflação através de resoluções. Essa é a resolução que fixou a meta de inflação para 2021. Que é o último dado que a gente tem, é o dado mais, a meta mais longa que a gente tem do Banco Central é essa, que eles fixaram a meta de inflação em 3,75 ao ano. Então esse é o dado oficial que a gente tem, é isso que a gente vai usar na nossa tabela. Com relação aos investimentos, porque a gente vai ter que fazer uma comparação quando a gente faz entre comprar e alugar um imóvel, quando você aluga, você vai investir o seu dinheiro. O dinheiro que você teria de entrada, e eu vou mostrar aqui também o dinheiro que sobra entre você pagar um financiamento e alugar, esse dinheiro você vai investir. Eu estou considerando aqui que você vai investir num fundo imobiliário. Eu não vou colocar o fundo aqui na tela porque o site que eu costumo usar para ver fundos, ele mostra o nome do fundo e eu não quero que isso pareça uma recomendação de compra. Mas o fundo imobiliário, vou colocar um print dele aqui na tela depois. Ele rendeu nos últimos 12 meses 6,13%. Então esse vai ser o valor acima da inflação, tá? Porque fundo imobiliário, ele além de distribuir os aluguéis, os dividendos que ele recebe, ele tende a ter uma valorização da cota junto com o imóvel, porque fundos imobiliários são fundos de imóveis. Então essa valorização que eu mostrei agora de IPCA mais 0,53, eu vou colocar também no fundo imobiliário, mais uma rentabilidade de 6,13. Com relação ao aluguel, quanto que custa o aluguel hoje? Fipzap também publica esse índice, esse é um estudo que é feito por eles. Isso aqui também é tudo público, é tudo de graça, só você entrar no site da FIP você consegue baixar. Esses dados que eu mostrei aqui atrás também são todos dados públicos, no site da FIP você consegue baixar isso aqui. Os dados de inflação, que foi esses dados que eu mostrei aqui atrás, você consegue baixar esses dados no site do IBGE. O que essa tabela aqui mostra pra gente? Qual o percentual do valor do imóvel é pago como aluguel? Nacionalmente, hoje, esse índice está mais ou menos em 0,4%. Varia. Em São Paulo, você pega uma cidade um pouco mais cara, tem 0,45%, Barueri 0,54%, Praia Grande 0,59%. Só que tem cidades que são mais baratas. Você pega o próprio Rio de Janeiro 0,33%, BH 0,33%, Fortaleza 0,29%. Então isso aqui varia de estado para estado, cidade para cidade, região metropolitana para região metropolitana. Então esse índice aqui de 0,40 é um valor médio, então é ele que a gente vai utilizar na nossa planilha. Com relação ao valor do imóvel, eu vou colocar um imóvel aqui porque eu vi que é uma crítica que existe em alguns vídeos sobre valores de imóveis muito altos. Então eu vou colocar um imóvel de R$250 mil inicial, depois eu vou fazer um cálculo com um imóvel mais caro para vocês verem que não faz diferença. Como todos os cálculos são proporcionais ao valor do imóvel, independente do valor do imóvel que você entre, o resultado é o mesmo. Então beleza, vamos lá para a nossa planilha. Como eu mostrei para vocês, então, a gente vai preencher o IPCA aqui. Isso aqui é o esqueleto da planilha que eu deixei pronto para vocês, para a gente ganhar um pouco de tempo. O IPCA é 3,75 ao ano, o que equivale a 0,31 ao mês. A valorização do imóvel, como eu mostrei, é o IPCA mais 0,53% ao ano, que é a média da valorização desde 1979 até agora. A taxa de financiamento eu peguei do site da Caixa, que mostra, eu fiz exatamente o imóvel que eu vou simular ali, vou financiar 200 mil dando 50 mil de entrada,
A taxa de financiamento da Caixa hoje é de 10,54% ao ano. Então eu vou entrar com esse valor aqui, 10,54%. O investimento, como eu falei, eu vou considerar um fundo imobiliário. A cota deles tende a valorizar a inflação, mais a rentabilidade do imóvel, porque da mesma forma como que o imóvel que você está pensando em comprar, um fundo imobiliário é pautado em imóveis, ele tem um conjunto de imóveis por trás dele, mais a valorização que eu achei de 6,13% de um fundo. A rentabilidade do investimento que você consegue com um fundo imobiliário hoje é essa. E o aluguel, como eu acabei de mostrar, em média no Brasil hoje ele está em 0,4% do valor do imóvel. Eu vou colocar aqui então, como eu falei, o imóvel de R$250 mil. Em maio de 2020, então, ele está valendo R$250 mil. Ele vai começar a ter uma valorização. Ele vai valorizar, igual eu coloquei aqui em cima, 0,35% ao mês. Então esse imóvel no próximo mês, em média, ele vai estar valendo mais de R$250 mil, 250.800. Depois do próximo mês, 251.700. E ele vai tendo essa valorização. Todo mês que vai passando, ele vai se valorizando um pouquinho, um pouco acima da inflação. Quando a gente chegar lá, eu fiz esse cálculo aqui para 30 anos, tá? Fiz essa planilha aqui, se você for descendo ela aqui, ela vai até abril de 2050, que são 30 anos a partir de agora. Então, chegando lá na frente, esse imóvel de 250 mil hoje deve estar valendo mais ou menos R$876 mil. Tá, vamos lá para o financiamento. Quanto que você vai dar de entrada? O valor mínimo que a Caixa me deixou colocar no site foi de 20%. Então a entrada vai ser 20% do valor do imóvel. Eu vou dar R$50 mil de entrada. Com isso, o financiamento vai ser 250 mil menos 50 mil. 200 mil reais em 360 parcelas, que é o máximo que ela me deixou colocar também. Qual que é o valor da primeira parcela? Eu deixei esse campo aqui para mostrar para vocês como que a Caixa calcula o valor do seu financiamento. A parcela ela é calculada pelo valor do seu financiamento dividido pelo número de parcelas. Isso aqui é o que é chamado de amortização. É realmente quanto que sua dívida vai cair por mês. Esse sistema chama SAC, que é Sistema de Amortização Constante. Quer dizer que a sua dívida vai cair constantemente ao longo do período. Só que a sua parcela não é só amortização. Ela é a amortização mais o pagamento dos juros. Quanto que é os juros? É a dívida que você tem vezes a taxa de financiamento. Então vocês vão ver aqui que vai dar mais ou menos R$ 2.230. Então vamos lá. Agora eu vou fazer os cálculos para vocês verem. A gente vai começar com a dívida então de R$200 mil. Qual que vai ser a amortização? A amortização vai ser um valor constante. Ela vai ser sempre o valor do financiamento dividido pela quantidade de parcelas. A dívida nossa, ela vai sempre diminuir então da amortização. Só que todo mês a gente paga o juros sobre a dívida. Então a gente vai pegar a dívida vezes a taxa de financiamento. O valor da parcela que você paga é nesse caso nosso, R$ 556 de amortização mais R$ 1.677 de juros. Então são R$ 2.233. Isso aqui serve também para mostrar quando as pessoas falam: "Ah, eu vou financiar porque pelo menos eu estou pagando alguma coisa que é minha". Na verdade, em parte, porque em uma parcela que você está pagando de R$ 2.200, R$ 500 estão indo realmente para a amortização da dívida, para o pagamento daquela dívida, e R$ 1.600 são juros que você está pagando. Então, dessa parcela aqui, arredondando, 25% só estão sendo pagos realmente lá na sua dívida, e 75% são juros que você está pagando. Então, se eu for carregando essa planilha para frente aqui, vocês vão ver no quê? Que a minha dívida vai cair sempre esses R$ 556 e bate com a Caixa aqui. Vocês vão ver que eu estava com R$ 200 mil, depois vai virar R$ 199.440. É exatamente o valor que está aqui, R$ 199.440. Depois vai ser R$ 198.889. 198.889 arredondando aqui. Então é assim que é calculado o financiamento da Caixa. Você paga uma parte da amortização e uma outra parte da sua parcela vai para juros. E aqui eu não estou colocando, a Caixa ainda cobra taxa de administração, seguro de vida e IOF. Bom, se eu arrastar isso aqui até o final, vocês vão vendo que a parcela, como é esperado, ela vai reduzindo. Se eu for passando ao longo dos anos, ela vai reduzindo. Até chegar ao final, que ela está R$ 560, porque no último pagamento, praticamente você não tem dívida. Toda a sua parcela vira amortização. Se eu pegar no site da Caixa aqui, vocês vão ver que a última parcela, eu acho que eles mostram aqui, vai ser um valor bem próximo a isso.
R$1.583. Como eu disse, tem uma diferencinha por causa das taxas que ela cobra, mas é assim que é feito. Então, você financiando um imóvel ao longo de 30 anos, o que você vai ter? Você vai ter um imóvel de R$876 mil. Agora vamos calcular a questão do aluguel. Deixa eu subir essa planilha aqui. Em maio de 2020, quanto que seria o aluguel de um apartamento de R$250 mil? Pelo que a gente viu na FIP, ele vai sair mais ou menos 0,4% de 250 mil. Então você vai pagar num apartamento dessa ordem aqui R$1.000 de aluguel. Aí um questionamento que vem muito. Ah, Breno, mas o aluguel aumenta ao longo do tempo. Sim, o aluguel aumenta ao longo do tempo por acompanhar o aumento do preço do imóvel. Então o que eu vou fazer aqui? A gente está começando a nossa simulação em maio. Eu vou fazer que em todos os meses de maio eu tenho um recálculo desse valor aqui, tá? Senão eu vou manter o valor que estava anteriormente. Então, se eu for seguindo aqui, em maio eu paguei R$1.000, junho eu paguei R$1.000, porque normalmente os contratos são assim, os contratos de aluguel, eles prevêem o reajuste depois de 12 meses. Então, até abril de 2021, eu estava pagando R$1.000. Em maio de 2021, o aluguel vai ser reajustado, porque o imóvel teve um reajuste do valor. E 0,4% desse novo valor de imóvel aqui representa R$1.043. Então, eu vou arrastar isso aqui até o final. Vocês vão vendo que o aluguel, claro, vai só aumentando de valor. Lá em 2050, esse mesmo imóvel aqui, você vai estar pagando de aluguel nele R$3.370. Por quê? Porque ele é um imóvel que está valendo R$875 mil. Só que qual que é a diferença? Quando você aluga ao invés de comprar, você não está pagando essa parcela de R$2.233, você está pagando um aluguel de R$1.000. Então você vai ter uma sobra. O que você pagaria de parcela menos o que você paga de aluguel é uma sobra financeira que você tem. Então vocês vão ver que essa sobra tende a diminuir porque o aluguel vai aumentar e a parcela vai diminuir. Então mensalmente essa sobra vai reduzindo. Só que quando você compra, você tem que dar um valor de entrada. No caso, quem investe, não. Você investe esse valor de entrada. Então, como é que é o começo nosso aqui de investimento? O valor que eu daria de entrada, eu vou investir e vou somar o meu aporte. Esse é o primeiro mês meu. Eu vou ter 50 mil de entrada, mais 1.233 que sobrou entre o valor da parcela e o aluguel. Esse valor vai render mensalmente. O valor anterior eu vou ter a rentabilidade do investimento, mais o aporte que eu vou conseguir fazer. Então, se eu for seguindo isso aqui, agora, vocês vão ver que vai aumentar. Vai aumentando, aumentando. Chega um momento que aqui vocês vão ver que não vai mais sobrar dinheiro. A partir daqui, tá vendo que o valor aqui era R$4, aqui ficou negativo, fica R$1 a menos, depois R$5 a menos, por quê? Porque a parcela está um valor menor que o aluguel. Só que se vocês repararem aqui, mesmo você tirando isso aqui, porque eu tô somando, como eu estou somando esse valor aqui, na verdade eu passo a estar subtraindo do saldo do meu investimento, ele continua rendendo positivamente, mesmo eu tirando uma parte do dinheiro para complementar o aluguel. Se eu for rodando essa planilha até o final aqui, vocês vão vendo que ela vai só valorizando. Mesmo eu tirando aqui, por exemplo, em janeiro de 1946, R$2.000 para complementar o aluguel. Por quê? Porque o aluguel está em R$2.800 e quem financiou está pagando praticamente R$800 hoje. Então, uma diferença mais ou menos de R$2.000. Eu estou tirando R$2.000 do meu investimento para pagar o aluguel. Mesmo assim, o meu investimento continua aumentando. E vocês vão vendo que isso aqui vai basicamente até o final, só aumentando. Então, qual que é o resultado de quem investe? Você vai ter R$1.623.000 investido, seu resultado de imóvel é zero, então o total que você vai ter é R$1.623.000. Em contrapartida, quem comprou o imóvel no final não vai ter o dinheiro porque não vai ter investido e vai ter um imóvel de R$875.000. Então a diferença que vocês veem basicamente nas calculadoras de vários sites é essa. Existem muitas críticas com relação a isso, porque eu acho que muitas vezes os cálculos são um pouco ocultos. Então estou mostrando bem aberto para vocês aqui, passo a passo, entrando todos os dados, para vocês verem isso aqui. Por que dá essa diferença? É aqui que está a diferença. Mesmo você tirando, você vai começar a aportar valores menores no seu investimento e depois você começa a tirar parte dele para pagar a diferença para o aluguel,
o seu investimento continua aumentando e no final ele é bem mais expressivo do que se você tivesse comprado o imóvel. Agora, uma terceira simulação que a gente pode fazer, que eu deixei ela aqui, imagina que você continue alugando. Vou fazer o mesmo cálculo que estava aqui. Então eu vou arrastar essa fórmula aqui para baixo. O resultado vai ser exatamente o mesmo, que é o mesmo cálculo que eu fiz do lado ali. O que eu quero fazer nisso aqui? No começo o imóvel estava valendo R$250 mil e você tinha R$51 mil investido porque você está pagando aluguel. Você vai rodando essa planilha, vai chegar um momento que você consegue comprar o imóvel. Aqui, o imóvel está valendo 449 mil e você tem 449 mil investido. O que você pode fazer? Comprar o imóvel. O que vai acontecer? Você vai zerar o seu investimento, então você vai usar esse valor aqui para comprar o imóvel. Você vai zerar o seu investimento, só que também você não vai mais pagar aluguel. O valor que a pessoa que financiou lá estaria pagando, você vai poder investir, porque você não está pagando aluguel. Aquela pessoa que financiou inteiro ainda está pagando uma parcela de R$ 1.440. Então essa parcela você pode começar a investir. Você vai criar um investimento de novo, investimento do zero. E esse valor seu vai crescendo e no final você vai ter R$ 509 mil. O que vai ser o final seu aqui total? Deixa eu chegar essa tela um pouquinho para o lado aqui, que eu acho que eu tampei para vocês, né? No final você vai ter um investimento de R$ 509 mil, você vai ter comprado o seu apartamento à vista, então eu posso colocar aqui que você está com esse apartamento. E qual que é o saldo total seu? Você vai chegar num valor final de R$ 1.385.000. Deixa eu só diminuir um pouquinho para caber os três na mesma tela aqui. Então qual que é a diferença? Se você for hoje um apartamento, um imóvel de R$ 250 mil e comprar ele financiado agora, no final, daqui a 30 anos, você vai ter um imóvel de R$ 876 mil. Se você pegar, ao invés de comprar, só investir o dinheiro, você vai ter um investimento de R$ 1.600.000. Se você esperar, se você mantiver pagando o aluguel durante um tempo, você vai pagando o aluguel. Quando você juntar o dinheiro do apartamento para comprar à vista, que na nossa simulação aqui foram 14 anos, você vai ter, no final dos 30 anos, você vai ter o mesmo imóvel, é o mesmo bem que a pessoa tem aqui, você também vai ter. Além disso, você ainda vai ter um investimento de R$ 500 mil. Então, o seu saldo total vai ser de R$ 1.300.000. Você vê que fica uma coisa intermediária entre financiar agora e nunca financiar e morar de aluguel para o resto da vida. Essa opção fica um meio termo. Uma simulação então que eu falei que eu ia fazer aqui, vamos supor com relação a um imóvel de R$ 500 mil. Vocês vão ver que o resultado vai ser sempre semelhante. No final aqui, esse imóvel de R$ 500 mil vai estar valendo R$ 1.700.000. Se eu nunca tivesse comprado, só investisse, eu teria R$ 3.200.000, porque aqui os valores vão ser maiores, né? A primeira parcela que você vai pagar vai ser uma parcela de 4 mil e o aluguel vai ter aumentado, é um aluguel de R$ 2.000. Então você vai conseguir aportar essa diferença, é um valor maior. Então no final, no longo prazo, você vai ter um valor bem maior. E qualquer valor que eu colocar aqui, vocês podem ver que o resultado é o mesmo, porque tudo é proporcional. Se eu colocar um imóvel de R$ 1 milhão aqui, no final do período ele vai estar valendo 3.500.000, só que se eu tivesse só investido, eu chegaria mais ou menos a 6.500.000. E uma pessoa que, no caso, queira comprar ele à vista, você vai ver que vai ser mais ou menos no mesmo período aqui. Mais ou menos aqui, e depois de 14 anos, com esses dados aqui que a gente tem hoje, você conseguiria comprar ele à vista. E você continuaria investindo, e no final você teria o mesmo apartamento, o mesmo imóvel, e além disso um investimento de R$ 2 milhões. Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar. Eu acho que muitas das dúvidas realmente que tem com relação a esses cálculos são porque as calculadoras do site são um pouco fechadas, não te mostram o que elas estão fazendo. Então aqui vocês estão vendo que eu coloquei a valorização do imóvel, o imóvel está valorizando ao longo do tempo, a sua parcela de financiamento está diminuindo. Você viu aqui que a nossa primeira simulação ela começou com R$ 2.200 e no final estava pagando R$ 500. O aluguel estava aumentando ao longo do tempo, proporcionalmente ao valor do imóvel. Os seus investimentos também estavam com uma rentabilidade, tudo dentro de dados reais, dados que são dados oficiais, dados que você consegue baixar hoje, você consegue verificar. Se você quiser olhar qualquer cálculo que eu fiz aqui, são todos públicos, todos gratuitos. Pode ser uma coisa que parece um contrassenso quando a gente começa a pensar que a gente está pagando um aluguel, a gente está jogando dinheiro no lixo, mas quando você começa a financiar,
a maior parte do valor que você está dando para o banco, ele está sendo só para pagar juros. Então uma parte menor daquilo, no comecinho a gente viu que mais ou menos 25% só, é de fato o valor que está entrando para abatimento da sua dívida. E uma outra coisa também, na verdade, o imóvel não é seu. Enquanto você não quita o imóvel de fato, o imóvel é do banco. Então é muito comum também a gente ver situações em que as pessoas não conseguiram pagar as prestações. Se você atrasar algumas parcelas, alguma certa quantidade de parcelas, o imóvel vai a leilão, alguma outra pessoa compra esse imóvel. Bom, pessoal, é isso. Eu quis mostrar bem passo a passo mesmo, bem aberto os cálculos para não ficar dúvida do que está sendo considerado, do que não está. É por isso que normalmente nas discussões chega-se que aluguel é a melhor opção. Se você tiver muito interesse realmente em comprar um imóvel, se você tiver aquele sentimento, aquela segurança, aquela necessidade, não tem problema. Eu acho que dinheiro, como eu já falei em outro vídeo, dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio. Você investir, você poupar, é para isso, é para você comprar o que você quer. Se você quiser comprar um imóvel, você deve comprar. Se você quiser comprar um carro, você deve comprar. Não se apegue muito a isso. Se você tiver opção, principalmente pessoas que são recém-formadas, pessoas que acabaram de conseguir o primeiro emprego ou estão casando, que tem uma certa pressão para comprar um primeiro imóvel, avalie se não é melhor você morar de aluguel pelo menos alguns anos para você juntar um pouco de capital, ou pelo menos para dar uma entrada maior no apartamento, ou se você conseguir segurar mais tempo, para você comprar ele à vista e você conseguir investir essa diferença. Porque pelo que a gente mostrou nas contas aqui, você vê que vale a pena, financeiramente falando, você guardar o dinheiro por 14 anos, morando de aluguel, guardando aquela diferença, você consegue comprar esse apartamento à vista depois. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que o recado está dado, os cálculos estão super abertos aqui, super expostos, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau!